Supergirl, o filme que tinha 77% de aprovação do público, com uma Emilia Clarke sendo chamada de a melhor coisa da DC desde sempre, e mesmo assim quase não pagou a própria conta. Como um filme que pode agradar tanto quem assiste, ainda assim pode ser tratado como um problema para os estúdios. Hoje eu vou destrinchar Supergirl de ponta a ponta. A história, o elenco que mudou dos quadrinhos, os bastidores e os números que ninguém tá te contando direito. Então bora pro vídeo. E aí geeks, seja bem-vindo de volta ao canal. Supergirl chegou em peso nos cinemas e é o segundo filme do novo universo do James Gunn, e ele tá fazendo o que poucos filmes de herói conseguem fazer, dividir opinião igual o time de futebol em bar de esquina. Enquanto uns saem do cinema emocionados, outros saem batendo a porta reclamando do roteiro. Então hoje eu vou analisar tudo com calma, de onde vem essa história, quem são os personagens novos e por que os números por trás das telas contam uma versão bem diferente do que os aplausos sugerem. Então pega um lugar confortável porque hoje o papo vai render, bora! Primeiro vamos ao que importa, do que a Supergirl realmente se trata. O filme é baseado na minissérie Supergirl, a Mulher do Amanhã de Tom King, com arte da Bilks Evelyn, considerada por muita gente uma das melhores HQs da DC, da história da última década, e olha que é um universo cheio de gente boa disputando por esse título. A Kara Jor-El não é aquela Supergirl símbolo de esperança sorridente que a gente está acostumado a ver nos desenhos nas séries antigas. Essa é a versão bem mais crua, ela está completando 21 anos sozinha no planeta perdido com o sol vermelho, ou seja, sem superpoderes nenhum ali, só para poder beber sem se preocupar com consequências e tentar de alguma forma esquecer o trauma de ter visto o Krypton explodir quando ela tinha 14 anos de idade. É uma Kara que carrega peso, que bebe para anestesiar, longe da imagem de heroína perfeita, um pouco pesado, né? E é justamente nesse bar, nesse momento mais baixo dela, que ela cruza com Ruth, vivida pela Eve Ridley. A Ruth é uma garota comum sem poder nenhum que busca vingança contra um vilão chamado Crane, o cara que levou de arrasto o pai dela. E é aí que as histórias das duas se cruzam, porque o Crane rouba a nave da Kara, fere a Ruth gravemente e pra fechar com chave de ouro e ódio, ele envenena o Krypton, o supercão, sim, aquele Krypton. Só aí a Kara entra de vez na história, porque agora não é mais sobre a tragédia dela. Ela só tem 3 dias para encontrar a cura e salvar o cachorro antes que o veneno mate ele. E é aqui que entra uma sacada de roteiro que vale destacar. Quem escreveu o filme foi a Ana Nogueira, e ela fez uma escolha inteligente, porque na HQ original, essa jornada de vingança não tinha pressa nenhuma. Os personagens vagavam pelo espaço, paravam em planetas aleatórios, tudo no ritmo bem mais lento. No filme esse prazo é apertado, é um prazo de 3 dias, que muda completamente a sensação da história. Ele dá um ritmo de perseguição, de contagem regressiva, que os quadrinhos simplesmente não tinham. É basicamente pegar uma road trip filosófica e transformar numa corrida contra o tempo. E essa mudança de ritmo é uma das razões pelas quais o filme funciona bem melhor no cinema, como ele não funcionaria se pegasse o ritmo real da HQ. E agora vamos falar de elenco, porque aqui Supergirl realmente brilha, independente do que você acha do resto do filme. Emilia Clarke, que você já conhece de House of the Dragon, inclusive a gente tem resumo aqui no canal, se você quiser ver resumo da primeira e da segunda temporada, temos vídeos. Ela interpretava a jovem Rhaenyra e foi muito bem também no papel. E aqui no filme da Supergirl não foi diferente, ela é praticamente unanimidade nas críticas. E olha que isso é raro, até quem não gostou do filme como um todo fez questão de elogiar a atuação dela. Ela carrega uma cara mais dura, mais ferida, cheia de contradições. Uma Supergirl que ainda não se vê como uma heroína, ainda está processando o próprio trauma, e isso funciona muito bem na tela. Uma atuação que exige uma certa vulnerabilidade real e ela entrega isso sem cair no exagero. Mas o nome que está realmente dominando a conversa nas redes sociais é o Jason Momoa como Lobo. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. O Lobo não existe na HQ original de Tom King. Ele foi uma adição do James Gunn, especificamente para ajudar a transformar essa história. E nos quadrinhos ela é bem mais contida, numa estrutura de 3 atos, porque ela funciona no cinema. Ele fez tipo um improviso para ficar melhor no cinema, só que na crítica a gente vai entender o porquê que não deu tão certo. E o próprio James Gunn já declarou em entrevistas que o Lobo era o maior personagem dos quadrinhos que nunca teve um filme, então dava para sentir que ele estava especialmente animado com a escolha desse elenco. E o Momoa realmente entrega, ele não é só um vilão descartável como um alívio cômico, ele funciona como um obstáculo de verdade para Kara, com um código de honra que curiosamente se parece mais com o da Ruth do que com o dela própria. Isso se torna interessante, porque de repente você tem 3 personagens com visão de moral completamente diferentes tentando sobreviver na mesma jornada. E com esse choque de perspectivas é o que deixa o segundo ato bem mais rico do que só a mocinha salvando o cachorro do vilão genérico. Mas sabe o que seria pior do que perder o fio dessa análise no meio do vídeo? Você não deixar o like. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa ajuda pra gente. E agora vamos falar da parte da crítica, do Rotten Tomatoes, tudo que tá gerando as contradições desse filme, porque fica realmente curioso, porque os números contam uma história de contradição, que eu tava falando aqui do roteiro, e que também que as pessoas que gostaram do filme falaram. No Rotten Tomatoes o público deu uma aprovação de
77%, que é um número maior do que filmes recentes da DC, como o Flash e Coringa Loucura 2, que, nossa, foi um filme muito ruim também. Eles apanharam muito mais na recepção geral. Só que quando você olha pra crítica especializada, o cenário muda, 59%, e no Metacritic, que costuma ser algo mais rigoroso, tá 49 pontos. Ou seja, é um abismo real entre quem paga o ingresso e assiste sem compromisso nenhum, e quem escreve a resenha profissionalmente, analisando o roteiro, ritmo, estrutura e tudo mais. E essa divisão bateu direto no bolso, que é o problema mais sério aqui, porque esse filme custou entre 170 a 175 milhões de dólares para ser feito, um orçamento alto, típico de blockbuster de herói. E a estreia nos Estados Unidos foi de 38 milhões de dólares, bem abaixo da projeção inicial, porque tinha analistas que apontavam que seria algo acima de 50 milhões. E mundialmente, a abertura fechou em 68 milhões. E para vocês terem noção do tamanho do problema, especialistas do setor calculam que o filme precisa gerar entre 315 a 437 milhões de dólares globalmente, só para cobrir os custos de produção e marketing, sem nem contar o lucro ainda, só para empatar. Agora, só para colocar isso um pouco em perspectiva, o Superman do ano passado, que foi o primeiro filme da nova fase da DC, comandado pelo James Gunn, teve 83% de aprovação pela crítica especializada e tirou nota A- no Cinema Score, que é o que mede a reação do público na saída do cinema. E ele fechou com quase 620 milhões de dólares no mundo todo. A Supergirl, em comparação, tirou B- no Cinema Score. Isso é um dado importante, porque mostra a queda visível na confiança de quem sai na sala do cinema logo depois de assistir, mesmo com a nota alta no Rotten Tomatoes. A Warner, claro, já saiu para a imprensa dizendo que tudo é um caso isolado e que o plano é de longo prazo e a DC continua de pé sim, sem mudança. Mas sejamos sinceros, para um personagem que nunca foi historicamente um nome forte de bilheteria, mesmo dentro dos próprios quadrinhos, um tropeço logo no segundo filme desse universo compartilhado é bastante didático sobre o tamanho dos riscos que o James Gunn tá correndo. Porque ele tá tentando construir essa fase nova da DC, personagem por personagem, sem depender dos grandes nomes já consagrados. Então, juntando tudo que a gente viu até aqui, o que realmente funcionou em Supergirl? As atuações, sem sombra de dúvida, porque a Emilia Clarke e Jason Momoa carregam esse filme nas costas, cada um com seu jeito sustentam as cenas que no papel poderiam facilmente cair no clichê. A ambientação também é um acerto e tanto, porque gerar aquele clima de faroeste espacial, sujo, melancólico, cheio de poeira cósmica e cantinas decadentes que lembra muito a estética visual da HQ original. E tem cenas também, inclusive, que parece ter saído direto dos quadrinhos da Bill Zebulon. O tipo de fidelidade que agrada quem lê o material original sem afastar quem tá vendo essa história pela primeira vez. Agora, o que pegou mal? O roteiro. E é irônico porque a crítica especializada apontou exatamente o problema que o próprio James Gunn falava publicamente que iria evitar: lançar um filme antes que o roteiro estivesse realmente redondo, realmente fechado. O sentimento geral entre os críticos mais duros é de uma jornada que tem ótimos elementos soltos, mas pouca inspiração real na hora de costurar tudo. O filme que basicamente ele é seguro pela atuação da Emilia Clarke, que segura o filme em vários momentos onde o roteiro deixa a desejar. Então, qual é o meu veredito final? A Supergirl não é esse desastre de números de bilheteria que faz parecer à primeira vista. Ele tem coração, tem atuações genuinamente boas, tem uma identidade visual própria, mas também não é um evento cultural que a DC precisava para se consolidar de vez nesse novo universo, ainda mais de ter feito um sucesso com o filme do Superman. Mas em resumo, é um filme competente, com atuações ótimas, que tropeça no roteiro e paga um preço real no bolso, porque quem gosta de ficção científica com pegada mais dramática, mais melancólica, menos blockbuster, genérico de fórmula, vale muito a pena assistir. Agora, quem tava esperando o próximo grande fenômeno de bilheteria, tipo o que aconteceu, o que vai acontecer com Homem-Aranha Brand New Day, pode sair um pouco frustrado com esse resultado final. E aí, você já assistiu esse filme novo da Supergirl? Concorda com a crítica especializada ou tá do lado dos 77% do público que amaram cada minuto? Deixa aí nos comentários o que você achou, principalmente se discordar de mim. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a